Gente, assim, não faz nenhum sentido a cidade mais rica da América Latina ter 80 mil pessoas jogadas na rua. Dinheiro não falta. O que tem tido é descaso, é falta de prioridade. Eu atuei muito tempo no movimento de luta por moradia. Eu conheço esse tema não de ouvir falar, mas conheço muitas dessas pessoas por nome, pela história. E por isso sei como resolver. O que nós vamos ter que fazer para resolver o drama da população em situação de rua, primeiro, o Datena tem razão, é melhorar os abrigos, os centros de acolhimento. São questões simples, às vezes. Sim, nem todos os abrigos têm canil. E aí, porra, o cachorro, às vezes, é o único companheiro do cara que está morando na rua. A maioria dos abrigos não tem espaço para o cara botar a carroça, que é o espaço, que é o ganha-pão dele. Vai tirar R$50, R$100 num dia ali na reciclagem. Então você precisa adaptar os abrigos para que sejam humanos. Segundo lugar, você precisa criar a porta de saída com geração de emprego e renda. Criar qualificação profissional nos 96 distritos de São Paulo, para essa pessoa poder se formar e trabalhar. Pode ser na construção civil, pode ser numa frente de trabalho para ajudar a cuidar da cidade. Todo mundo ganha. E terceiro e último, moradia. Construir casa. Prefeitura de São Paulo, a atual gestão falhou vergonhosamente nisso, porque não teve como prioridade. Um prefeito que não sinta no fundo da alma a dor de alguém que está na rua não merece governar São Paulo. Então, é fundamental ter uma política para você lidar com os egressos do sistema prisional. Aliás, pesquisas mostraram que uma parte expressiva das pessoas que estão no fluxo da Cracolândia vieram do sistema prisional. Aí pensa, o cara sai da cadeia, às vezes rompeu o vínculo com a família, não tem casa, ele não consegue um emprego porque preconceito está gravado na testa dele, e aí vai para a droga, aí é ladeira abaixo. Nós temos que acolher. Para além do tratamento na Cracolândia, ter políticas de estender a mão para essa pessoa. Esse é um ponto importante, Bruno, que você me dá a oportunidade, até para desfazer uma fake news que tem sido utilizada nessa campanha por alguns candidatos, que não conseguem diferenciar a maneira de se tratar o usuário de droga e o traficante. O traficante, ele é caso de polícia. Ele tem que ser preso, tem que ir para a cadeia. O usuário, pessoa, imagine, você vê alguém que você pega com 1 tonelada de droga, outro você pega com 1 grama. Se você tratar do mesmo jeito e botar todo mundo na cadeia, é esse sistema prisional que está sendo construído. E o cara que entra como usuário sai como traficante, porque a cadeia virou escola do crime. Quem está assistindo sabe muito bem disso. Essa é a realidade. O usuário precisa ter tratamento. O dependente químico, o cara que está na Cracolândia, precisa ter resgate, tratamento. Quem é da periferia sabe muito bem disso. Sabe que não funciona esse modelo que alguns, por demagogia, ficam falando em tempo de eleição. O Ricardo Nunes, inclusive, foi hoje determinado pela justiça, condenado a pagar um post onde ele tentava fazer essa confusão na cabeça das pessoas. Então é muito importante separar usuário de traficante, no caso dos dependentes químicos, no caso das pessoas que vêm do sistema prisional, ter uma política de inclusão que envolva educação, que envolva cultura, que envolva trabalho e recuperação. Para onde está indo o dinheiro do sistema de transporte de São Paulo? Porque, Gisele, é pior. Tem o dinheiro que o povo paga de passagem e, além disso, tem um dinheiro que a prefeitura complementa para as empresas, que está chegando a 6 bilhões de reais, do nosso dinheiro, do dinheiro de imposto que a gente paga. E olha que loucura, está acontecendo um negócio que é difícil de explicar na cidade de São Paulo, gente. Vê só, o número de viagens feitas pelos ônibus das empresas reduziu em 20% desde o fim da pandemia. Ou seja, tem menos ônibus na rua. E quem anda de ônibus sabe do que eu estou falando. Sente isso na pele. Está demorando mais para chegar, o ônibus está mais lotado. Para a mulher é pior, porque ainda tem a história de sofrer assédio no ônibus lotado. E, ao mesmo tempo que diminuiu os ônibus, a prefeitura está pagando mais para as empresas. A prefeitura está dizendo nós, porque é nosso dinheiro, mas é o Ricardo Nunes que está assinando. Nós estamos pagando mais e recebendo menos. Para onde está indo esse dinheiro? Pena que não foi o Ricardo Nunes sorteado aqui, porque ele tem que responder isso. Infelizmente, inclusive, tem denúncia de ligação dessas empresas, de algumas delas, que receberam um montão de dinheiro da prefeitura, R$1 bilhão da prefeitura, com crime organizado, lavando dinheiro para o crime organizado. É grave, Gisele. O buraco é fundo. Eu quero ser eleito prefeito de São Paulo, quero contar com o seu voto, de quem está assistindo a gente, para passar limpo essa história. Passar limpo os contratos de ônibus. Já disse e reafirmo aqui, não tenho medo de empresa de ônibus, não. A gente vai obrigar as empresas a botarem toda a frota na rua. Quem não quiser cumprir o contrato não trabalha mais com a Prefeitura de São Paulo. Ponto. Simples assim.
É isso que precisa ter feito, precisa ter coragem, precisa ter pulso. Porque hoje quem está se lascando é o povo igual sardinha em lata no ponto. Sua reclamação é muito correta, Gisele. O turismo mais forte em São Paulo é turismo de negócios, certo? São Paulo não tem praia, não tem alguns atrativos naturais que outras cidades têm. Mas São Paulo tem uma economia pujante. Se você pega lá o eixo, 25 de março, né, Santa Ifigênia, Brás, é um dos maiores centros de comércio popular do mundo. Só que tá largado. Você anda lá, tá sujo, é inseguro pra caramba. Né? Então, você tem que ter uma política no centro da cidade, nos espaços de turismo, tanto de segurança como de revitalização, de geração de oportunidade. Transformar o abandono em oportunidade. Eu não sei se vocês sabem. Isso é um dado recente, vocês podem pesquisar aí. De cada 5 imóveis do centro de São Paulo, um está abandonado. Abandonado, largado. Aí isso gera insegurança. Isso gera medo das pessoas. Isso também inibe o turismo, inibe os negócios. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar o abandono em vida, o abandono em oportunidade. Pegar esses imóveis, reformar, fazer um retrofit bonito e dar oportunidade. Pode ser de moradia, pode ser o comércio no térreo, fachada ativa, um negócio legal, sabe? Escritórios comerciais. Dá para fazer muita coisa. Agora tem que ter visão de cidade, tem que ter planejamento. Não pode aparecer para querer inaugurar a placa, tumultuar, só em tempo de eleição, que é o que está acontecendo. Isso é politicagem. Então tem que ter plano e projeto. É isso que nós construímos e que eu vou fazer para São Paulo para estimular o turismo. Existem várias iniciativas que podem ser tomadas. Aliás, o mundo todo está fazendo isso. Todas as grandes cidades globais estão pensando maneiras de lidar com aquecimento global, com poluição, combate às mudanças climáticas. São Paulo está ficando para trás. Parou no tempo. Porque não tem hoje um prefeito que pense do tamanho da cidade, que coloque esses desafios. Eu fui conhecer experiências, por exemplo, Xangai. Eu fui lá para trazer o melhor que aconteceu lá fora para cá. Xangai eletrificou 98% da frota. Aqui, a gente tem que fazer o seguinte. São Paulo tem um pouco menos de 13 mil ônibus. Nossa meta é, em 4 anos, metade ser elétrico ou híbrido. O que é o híbrido? O híbrido também tem lá a bateria elétrica a lítio, mas você tem um motorzinho a etanol. No final, é zero emissão de carbono, mas isso evita ter uma baita de uma estrutura de recarga, porque senão você tem que ter subestação em garagem, é um negócio mais difícil. Então, nós queremos pelo menos metade da frota, eu vou fazer isso, elétrica ou híbrida, redução da emissão de carbono. Segundo ponto é reciclagem, universalizar a coleta seletiva. Ah, Boulos, mas o que tem a ver com poluição? Tem. Os aterros sanitários, onde hoje se enterra 98% do lixo de São Paulo, emitem gás metano, que é um dos mais danosos para o efeito estufa. Então, eu vou universalizar a coleta seletiva, parar de enterrar lixo. Isso é bom para o meio ambiente e gera renda. Vou fazer isso em parceria com as cooperativas de catador de reciclagem nos 96 distritos de São Paulo. O Marçal falou em invasão. Marçal, a única coisa que eu vou invadir nessa campanha é a sua cabecinha vazia. E vou invadir com ideia, com proposta. Quem sabe até você, com essas ideias e propostas, aperta 50 no dia 6 de outubro. Mas vamos lá. Para responder a pergunta, primeiro vai Corinthians, gostei da tua camisa aí. Em relação à alfabetização, eu já falei, eu vou criar um mutirão Paulo Freire de alfabetização de jovens, adultos, para poder garantir aquilo que o prefeito não tem feito. A alfabetização na idade certa, o São Paulo caiu lá para trás, de 2º lugar para 21º lugar. Ricardo Nunes não tem feito isso. Eu vou fazer sem deixar ninguém para trás. Tem gente que tem a seguinte ideia. Ah, uma pessoa que já está mais velha, né, não vai se alfabetizar, não vai. Mas não, nós não podemos deixar para trás. Vamos fazer isso em parceria com a Associação de Moradores, vamos fazer isso em parceria com a igreja do bairro, com a paróquia. Vamos fazer isso em parceria com organizações sociais e garantir que a gente tenha 100% da população de São Paulo alfabetizada. Eu vou fazer isso. Como professor que sou, comecei dando aula na escola pública e, mais que isso, a gente vai fazer educação integral em São Paulo. Alfabetizar as crianças na idade certa e, ao mesmo tempo, garantir essa alfabetização ampla e aquelas crianças e adolescentes que estão no ensino fundamental em São Paulo, a gente vai fazer educação integral. Educação integral, gente, o professor sabe, e aliás nenhum aluno aguentaria ficar o dia todo na sala de aula. Então, você faz o meio período normal, né, na sala de aula com currículo, no outro período, esporte, cultura,
aula de música, aula de violão, aula de dança, aula de ginástica e botar psicólogo em todas as escolas. Esse é o meu projeto. Gente, eu fico impressionado. Não é que os bolsonaristas criam fantasmas e tal, que eles criam essas coisas para tentar meter medo em vocês, para confundir. Moleque, eu acho que às vezes eles acreditam no que eles criam. É impressionante. Eles falam com uma convicção que eu acho que eles acreditam nas baboseiras que eles criam. Né? Então, a gente sabe como é que é essa história. Né? Diziam lá, quando o Lula foi candidato há 2 anos, que ele ia fechar a igreja. Quantas igrejas o Lula fechou, gente? Presidente há 2 anos. Só abriu. Aliás, foi quem aprovou a lei de liberdade religiosa. Que ia fazer o kit gay. A gente sabe como é que funciona essa história. Agora vamos ficar querendo botar medo. É a fake news de sempre. Método Paulo Freire de alfabetização de jovens e adultos é um método renomado, reconhecido internacionalmente, que alfabetizou muita gente aqui e lá fora e que é fundamental, e eu farei, como professor, como prefeito de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, um método essencial de alfabetização junto com as comunidades nas periferias de São Paulo, para não deixar ninguém para